queria perguntar ao licenciado, sobre a liberdade de manifestação. O que prevê a lei brasileira, será que os cidadãos angolanos não tinham o direito de fazer diante do hotel, de ir manifestar diante do hotel, portanto, o propósito que eles tinham de lançar a sua mensagem de protesto contra o governo angolano? O que prevê a lei brasileira sobre as manifestações? Álvaro, a Constituição é clara, tá? Com relação à livre manifestação e o direito de protesto público. J. Privado, ele estava em frente ao hotel filmando, que é um direito dele, tá? No local público e fazendo críticas abertas de maneira democrática, não estava sendo ofensivo. E ele tem todo o resguardo, igual qualquer ser humano, tá? Não precisa ser cidadão brasileiro, mas qualquer pessoa que esteja no Brasil legalmente ou em situação de refugiado pode se manifestar, tá? Ele não tem problema algum em estar ali fazendo críticas nas suas redes sociais com relação à conduta de uma autoridade brasileira e estrangeira, podia ser alguma personalidade, não tem. A lei brasileira dá essa garantia. Ele estava em solo brasileiro e ele não é atingido enquanto estiver aqui. Podes continuar então com a tua fala. Bom, tá, então vamos retomar aqui a nossa colocação. A lei brasileira, a norma constitucional, é muito clara com relação à liberdade de expressão, de manifestação, de pensamento, tudo pacífico, tá? E não anônimo, ou seja, eu posso me manifestar publicamente fazendo críticas, desde que não esteja no anonimato e seja pacífico, que se enquadra na conduta de J. Privado. Isso qualquer ser humano tem direito, tá? Ele estava num espaço público e reclamando da conduta de uma autoridade e um governo atual na África. Eu, inclusive, quando caiu o sinal, eu tinha dito que se há alguma lei em Angola que fale sobre a conduta dos seus cidadãos no exterior, ela não se aplica em solo brasileiro, tá? E o que nós vimos ali foi uma, infelizmente, conduta abusiva do brigadeiro que parecia estar molesto por ser denunciado. E, perdoe a expressão, com todo respeito ao brigadeiro, mas a consciência dele deve ter doído naquele momento, porque é um problema, tá? É um fato que eu acompanho desde os anos 90, quando eu comecei a trabalhar com os irmãos angolanos na época, meu ex-patrão, que é natural de Cabinda, a primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa angolana, então eu convivo desde muitos anos com os irmãos de Angola, e naquela época que eu ainda... No Brasil nós só tínhamos a embaixada em Brasília e o consulado do Rio no segundo piso e um voo semanal para Luanda. Naquele tempo, infelizmente, eu conto para vocês aqui, isso até com tristeza, era comum, tá? Nós encontrarmos altos funcionários do governo vindo, dizendo que estavam em missões oficiais e irem curtir a vida em Copacabana, ter uma reunião de protocolo com alguma autoridade ou alguma empresa aqui no Brasil e passar uma semana, 15 dias, curtindo a vida aqui no país. Infelizmente, isso já acontecia, tá? Lá no consulado, naquela época, tá, tinham 3 servidores que eu tiro o chapéu, trabalhavam muito bem. Era a Manuela, a Suzana e a Cláudia. Elas se matavam de trabalhar para dar qualidade de atendimento tanto aos angolanos que estavam aqui no Rio, como aos estrangeiros para visto. Mas tinha uma turma do alto escalão que, infelizmente, vinha para cá, nós não encontrávamos produzindo. Era bons restaurantes, shopping centers, viagens para lugares do Brasil que eu, que sou daqui, nunca fui.
Nunca foi. Tá? Ok. E o que o J Privado estava denunciando era isso: o abuso de uma minoria que se vale da prerrogativa e de viagens de trabalho para usufruir a seu bel prazer. Ele estava certo como Licenciado. cidadão. Ok, Sim. licenciado, tu acabas de responder em termos de manifestação à frente do hotel. Agora, ele próprio, o J Privado, ele faz, não é? Depois de tudo o que aconteceu, depois de ele sair da esquadra da polícia, ele depois faz lives, e as lives que ele faz, foi entrevistado. Numa das lives, ele conta a dinâmica. Eles primeiro estiveram dentro, portanto, do restaurante do hotel, onde ele começa a filmar, não é? A equipe, não é? Portanto, da escolta presidencial. Será que no Brasil é permitido, dentro das quatro paredes, embora que era um restaurante de um hotel, ele ali também tinha o direito de filmar? Tem, porque ele estava na qualidade análoga de um jornalista, um comunicador. A figura do brigadeiro, enquanto servidor público e viajando custeado pelo Estado, ele é uma figura pública, é notícia relevante. O local é de acesso público, tá? Saguão de hotel, restaurantes, ele não poderia entrar no quarto lá do brigadeiro, onde ele estava hospedado, mas o ambiente aberto ao público, ele pode, tá? Pode. Desde que não falte ao respeito. E isso deve ter incomodado o brigadeiro, porque, me perdoem, mas os irmãos angolanos passam pelo mesmo problema dos brasileiros, tá? Pessoas que usam do seu cargo e do dinheiro público para atividades que nada têm a ver com o serviço público. Aqui no Brasil é muito comum os juízes do Tribunal de Justiça fazerem encontros jurídicos em resorts de luxo, com praia, esses resorts pé na areia, com praia privativa, e aí o encontro tem 3 horas, 4 horas de palestra e 5 dias de lazer, tudo bancado com dinheiro público. Tá? Okay. A indignação do J Privado é legítima e o brigadeiro foi abusivo com ele. Deve ser punido.